Meus irmãos, desejo cumprimentar todos com a paz do Senhor. Tome assento, obrigado. Uma vez mais estamos agradecidos a Deus pela riquíssima oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa e nesta ocasião para participarmos da mesa do Senhor. E também em ato contínuo agradecemos a Deus pela vida do pastor Alexandre, pastor desta igreja. Sinto honrado por tê-lo como amigo, companheiro e poder uma vez mais estar aqui para abraçá-lo. Feliz por estar hoje ladeado e rodeado por um número de pastores, servos de Deus, que têm estado guerreando as guerras do Senhor. Mas o nosso tempo é bastante precioso, porque eu tenho certeza, irmãos, que a gente está sentindo cheiro de bolo, né? Cheiro de coisa boa, não é fácil. Mas queremos pedir a graça de Deus para nesse tempo pequeno transmitir algo, compartilhar algo com os amados. Por favor, aqueles que têm a Bíblia, abram. Filipenses capítulo 3, o verso 13 e 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um outro texto que eu quero confirmar com este, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Esses dois textos, eu quero estar trazendo uma reflexão sobre o tema 3 tempos na vida de um cristão. 3 tempos na vida de um cristão. Meus queridos, quando a gente olha para a questão do tempo, nós percebemos que hoje é a moeda mais importante do mundo. O tempo vale muito dinheiro. Não há como recuperar o tempo que nós perdemos, o tempo perdido. E o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma comparação, uma metáfora sobre a vida de um atleta, comparando com a corrida espiritual. E nesta corrida da vida, nós passamos por 3 tempos: passado, presente e futuro. E a palavra que Deus toca em mim esta noite para vos falar é que o passado nós precisamos de esquecer. Diga comigo, esquecer. O presente nós precisamos avançar. Diga, avançar. E o futuro precisamos prosseguir. Diga, prosseguir. Então nós veremos hoje neste sermão os 3 tempos na vida de um cristão. Vocês já entenderam? Diga comigo, esquecer, avançar, prosseguir. Eu queria, por favor, que os irmãos fizessem isso como algo pedagógico para que a gente nunca venha esquecer. Diga assim, esquecer. Avançar. Prosseguir. Primeiro tempo é o tempo de esquecer. Nós temos um texto na Bíblia, em Gênesis capítulo 41, verso 51, de que José, no Egito, depois de ter passado por muitas dificuldades, nasceu um filho. Ele coloca o nome do filho de Manassés. Todas as vezes que ele olhava para Manassés, diz: Deus me fez esquecer de toda a aflição que eu passei na casa do meu pai, no Egito e até aqui. Deus me fez esquecer. Nós precisamos de entender que tem coisas boas do passado que nós devemos apreciar. Nascimento de um filho, dia de um casamento, uma festa como essa. Tantas coisas nós devemos estar apreciando. Mas há de convir comigo que há coisas do passado que precisamos cortá-las. O passado tem o poder de nos amarrar. Paulo sabia que para que ele pudesse seguir diante, ele tinha que desprender-se do passado. Quer dizer aos irmãos que vitórias passadas, conquistas passadas, êxitos passados, nós temos que esquecer e mover-se no plano de Deus para o momento presente. Quem me entende, dá glória a Deus.
Não precisa falar tanto ou focar tanto nas metas do passado. Nós precisamos de focar em Jesus, que tem um plano novo para mim e para você. Lá em Isaías capítulo 43, 18, 19, o Senhor está nos dizendo: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, esqueça o passado, Deus não está lá. Quando Deus chama Moisés, ele não disse, eu era, ele disse, eu sou, te enviou para livrar o povo de Israel. Deus não está no passado, Deus está no presente. Talvez o diabo tenha te acusado por teu passado, mas Deus jogou tudo no mar do esquecimento. Precisamos, o passado tem que esquecer. Eu tive um pastor, meu primeiro pastor. Eu ainda era muito jovem, ele pregava e algumas vezes ele citava uma ilustração e eu guardei, pastor Pedro. E aquela ilustração ele dizia que tinha um camarada, que ele morava numa área urbana e toda sexta-feira ele tinha que pegar o barco dele para ir para a cidade, atravessar um rio, toda sexta-feira. Então ele pegava o barco, atravessava o rio, aí chegava lá no boteco, tomava todas, dava certa hora, voltava de novo e toda semana era assim. E uma semana ele fez isto, e chegando lá, pastor Alexandre, ele tomou tudo que tinha direito. E chegou no momento, entrou dentro do barquinho e começou a remar, e começou a remar, começou a remar. E deu meia-noite, deu 1 hora, e deu 2 horas, e não chegava do outro lado. E o sol raiou. Passou aquele período que ele estava ébrio, agora ele já estava saudável, e o sol raiou, e ele falou, meu Deus, eu não saí do lugar. E naquela bebedeira dele, ele esqueceu de desamarrar o barquinho dele que estava lá, e ficou a noite toda amarrando e remando no mesmo lugar, e não saiu para lugar nenhum. Está entendendo? Tem muitas vezes que na nossa vida, nós precisamos desamarrar aquele barco lá, para que a gente possa atravessar o rio do outro lado. Tem que esquecer o passado. Cortar o passado, os vínculos com o passado. Porque o passado tem impedido muito de nós de avançar. E esta noite Deus nos trouxe aqui para dizer, hoje tem que cortar, tem que esquecer o passado, porque eu tenho algo especial para você, no presente e no futuro. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Diga comigo, passado, esquecer. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Segundo tempo aqui, tempo de avançar. Diga, avançar. Meus queridos, o apóstolo Paulo nos dá um exemplo de como avançar. Ele nos ensina que todas as vezes, é normal, todas as vezes que a gente faz algo que não agrada a Deus, ou alguém que amamos, ou ainda alguém que faz algo que não gostamos, qual a nossa tendência humana? Parar. Não quero mais, o pastor olhou com cara feia, o pastor tirou eu daquele cargo, o pastor me desagradou. Primeira coisa que vem, paramos, isto mesmo, nós paramos, porque ficamos pensando em coisas que ficaram para trás. Alguma coisa, uma postura que glorifica a Deus. Eu quero dizer para você que essa postura deve ser de conquista e nunca de parar, independente da dificuldade que nos possa advir. Existem pessoas que ainda não veio nem o problema, ele já está parando, ele já está trazendo para si. Mas a ordem de Deus hoje, agora, neste dia, é que nós temos que continuar avançando, avançar. Não podemos temer antes mesmo de qualquer luta. Alguns irmãos ou irmãs sofrem por antecipação. Quando é de Deus a vitória. A luta não chegou ao fim, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Esqueça, irmão, e avance. Não podemos parar por qualquer razão, por qualquer problema. Eu estava vendo uma reportagem essa semana de uma mulher que o médico foi lá, as ambulâncias foram lá, a mulher 3 anos não saía de casa com medo do Covid. Ainda com medo do Covid, não avança, para, está estatizado. Mas eu quero dizer que esta noite, noite de Santa Ceia, Deus te trouxe aqui para dizer, esqueça e avance para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu digo a vocês 3 tempos na vida cristã. Diga comigo, esquecer, avançar, prosseguir. Prossigo para o alvo. Neste terceiro ponto aqui, eu quero dizer que a vida cristã não é uma vida estática. A vida cristã é uma vida dinâmica.
A Bíblia fala sobre ser transformado de glória em glória. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sendo assim, amados, a vida cristã é dinâmica. É dia após dia. Prosseguir é a palavra de ordem. De repente, hoje, caímos em algo que não agrada a Deus, ou estamos pensando em tomar alguma atitude errada. O crente tem sempre um alvo. Por que muitos estão parando? Porque ainda não estabeleceram o alvo. E o nosso alvo não é o pastor. O nosso alvo não é isso. O nosso alvo ainda é os céus. Nós vivemos em uma época, nós obreiros mesmo, a igreja hoje, alguns não pregam mais sobre o céu. Tá bom aqui, a terra tá boa, mas eu quero dizer, irmão, a palavra de Deus diz que nós não temos cidade aqui permanente, mas nós buscamos uma cidade futura. Nós temos que ter um alvo. Quem tem alvo não para no meio do caminho. Quem tem alvo não é um direito ou a esquerda que vai te parar, porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tens um alvo. E o nosso alvo ainda é os céus. Eu quero dizer que hoje aqui na Santa Ceia nós estamos fazendo apenas um ensaio. O melhor está por vir, meu irmão. Isso aqui é um ensaio de Santa Ceia. Mas eu começo a ver, irmãos, que naquele grande dia, quando a trombeta tocar, a mesa já está preparada, o salão do céu já está preparado, aguardando a sua igreja chegar. Mas só vai chegar lá aqueles que largaram, aqueles que esqueceram o passado, aqueles que avançaram no presente e aqueles que prosseguirão no futuro. Há uma mesa preparada para mim e para você. Aqui na Santa Ceia nós somos servidos pelos diáconos, maravilha, é o diácono. Mas lá, irmão, é o próprio Jesus. Vocês imaginam aquela mesa infinda, aqueles milhares de pessoas. Ninguém vai ter pressa, não vamos ter horário, não vou ter preocupado em comer bolo não, porque lá é outra coisa, né? Lá o Senhor vai enxugar de nossos lábios, dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu começo a ver, pastor Levi, aquela mesa grande, nós sentados ali, e de repente Jesus aparece. E se eu estou configurando, eu estou conjecturando e pensando naquele momento, todo mundo aguardando, eu penso assim, aguardando a entrada do mestre, aguardando a entrada do Senhor, e os anjos começam a cantar, o coral começa a cantar: levantai, ó porta, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as cabeças, e entrará o Rei da Glória. Parece que eu posso ver quando Jesus entra, a igreja toda se levanta. Ele diz: pode sentar, porque hoje eu vou servir vocês. Vocês me serviram na terra, mas hoje é o meu dia, eu vou servir vocês. Pare para pensar, irmão. Vale a pena, irmão, você que está chorando e que chorou aqui, porque as suas lágrimas vão secar naquele dia. A Bíblia diz que Ele limpará dos vossos olhos todas as lágrimas. Ele vai chegar um por um, pastor Rodrigo, vai dizer: valeu a pena, viu? Você esqueceu aquele irmão que te magoou, você esqueceu aquela situação, você avançou, você prosseguiu e valeu a pena, você chegou porque tinha um alvo, e o alvo é o céu. Quem entende, diga amém. Eu estou terminando aqui, mas tenho que lhe contar algo que eu ouvi há muitos anos em uma convenção pelo pastor, não lembro o nome agora, mas um pastor muito famoso. Ele contou isso, eu guardei no meu coração. Ele contava que na igreja tinha uma irmã muito abençoada do ciclo de oração. Todo mundo amava aquela irmã. E aquela irmã tinha uma segunda. E a segunda dizia: irmã, você não pode morrer, porque eu jamais quero substituir você. Não morra antes de mim. E aconteceu que a irmã morreu. Morreu a irmã. A igreja fez aquele culto fúnebre lindo, todo mundo chorando. E a irmã foi. E aquela segunda não se conformava, de: Senhor, eu não aceito isso. Eu quero saber onde está essa irmã. Eu queria falar com ela, eu quero saber onde ela está. E ficou orando por muitos dias. E um dia o Senhor permitiu, numa visão, ela foi até os céus. E quando ela chegou no céu, pastor Daniel, ela chegou procurando por aquela irmã, e o anjo ficou calado. Começou a mostrar todas as coisas que havia no céu. E ela perguntou: eu quero ver aquela irmã. E depois que olhou tudo, aí ela, de novo falando com aquele anjo, o anjo disse: olha, você não pode ver aquela irmã. Por quê? Porque ela não veio para cá. Mas como assim? Aquela irmã abençoada. Acontece que aquela irmã, ela não conseguiu liberar o perdão para uma pessoa na terra, e por esta razão ela não chegou aqui. Você está entendendo? Tem pessoas que estão doentes na igreja porque não liberam o perdão. Deus está dizendo: esqueça o passado, meu irmão.
Deixa eu fazer uma pergunta: quem de nós aqui conseguimos mudar o passado? Ninguém. Mas conseguimos mudar o futuro se tomarmos uma atitude correta no presente. E o Senhor está falando conosco aqui. Tem pessoa, vai tomar ceia, irmão. Se tiver com algum problema com alguém, por favor, hoje é noite de reconciliação e de perdão, para que você possa tomar a ceia do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para fechar aqui: nós não podemos ignorar o passado, irmão. Ele existe. O esquecer não é perder a memória, não é isso. É você não ficar maquinando e preso lá no passado por alguma coisa que fizeram para você. Mas podemos colocá-lo no esquecimento. Olha só, não podemos ignorar, mas podemos colocar no esquecimento. Aprender dos nossos erros. Viver hoje sabendo que amanhã será um dia melhor. Quantos creem nisso? Porque Deus está conosco. Se você pode ficar de pé, pastor, com a sua permissão, fica de pé, igreja. Estou fechando aqui. Eu estou fechando dizendo, irmão, olhe para cá, olhe para cá. O passado, escuta, isso é muito forte. O passado é um cheque cancelado. Esqueçam. Está cancelado. Mas você fez isso, está cancelado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O passado já foi. Está cancelado. O amanhã, que ainda não veio, é uma nota promissória. Não conte com ela, não fique preocupado com ela. Nós estamos vivendo um momento difícil. Crente com depressão, crente com ansiedade e crente estressado. São três coisas. O que gera depressão? Passado. O que gera ansiedade? Futuro. O que gera estresse? Presente. Trabalhar muito tem estresse. Mas eu quero dizer a você outra vez: o passado é um cheque cancelado. Quantos podem levantar a mão para o céu e glorificar a Deus por isso? Está cancelado. Fala para o seu irmão: está cancelado, irmão. Não se preocupa, não fica preocupado com o passado. Está cancelado. O futuro não chegou. E eu quero dizer uma coisa, não vai ficar bravo comigo não, mas eu não acredito em futuro. Para mim futuro não existe. Porque quando ele chegar é presente. Você entendeu? Então por que eu ficar preocupado com o futuro? Não chegou, eu não sei se daqui a pouco eu bato as botas, eu vou ficar preocupado com o futuro. Eu tenho que viver hoje, eu tenho que comer bolo até hoje, porque hoje é o dia. Sábado tem bolo lá no pastor Abacuco, mas vou comer hoje, que eu não sei se está vivo até lá. Vou comer hoje. O futuro, agora, o presente, meu irmão, aleluia. Mas hoje, a bênção de hoje está no presente. Ela é real. Aproveita porque não vai durar. É hoje, a tua bênção é hoje. Quantos entendem isso? Diga comigo: esquecer, avançar e prosseguir. Deus abençoe, pastores.